Pessoal, boa noite a todos. Espero que estejam todos bem, né? Todos com saúde, correndo aí dessa doença maldita, né? Esse troço complicado, que é igual eu estava conversando com um amigo hoje, ninguém vai sair ileso desse trem, né? Então, alguma coisa vai afetar todo mundo, ninguém vai sair ileso disso, né? Mas vamos tocando a vida. Ontem, pessoal, peço desculpa a vocês, né? Porque a minha energia foi para o espaço, infelizmente, né? E já é a terceira vez que isso acontece. Aconteceu na primeira turma que eu trabalhei, aconteceu na terceira turma e agora a quarta turma, são vocês, e aconteceu de novo, né? Mas eu peço desculpa, mas não vai nos prejudicar no decorrer das nossas aulas, não, tá? Do desenvolvimento da disciplina, não, beleza? Da nossa matéria. Vou compartilhar aqui na tela o material que a gente vai utilizar hoje, vamos estar utilizando hoje, né? Que nós começamos a falar dele ontem, mas não deu tempo de terminar, né, nem de continuar, e justamente fala, né, sobre os aspectos éticos e legais, né, do exercício da nossa profissão. Então, pessoal, para nós exercermos a enfermagem, tem alguns critérios, tem algumas normas, tem algumas regras que nós precisamos seguir, né? Se não tiver essas regras bem, gostando de dizer assim, detalhadas, né, bem seguidas direitinho, a gente não consegue trabalhar, né? Então, quando eles falam em aspecto ético e as leis, né, legais, aspectos legais, envolve leis, envolve normas, envolve rotina, né? E tudo mais. Então, por exemplo, vocês estão no quarto período, quase na metade já do curso de vocês, né? No próximo semestre já estão na metade, já estarão na metade do curso. Então, vocês já viram algumas matérias bem interessantes, bem importantes, né? Se não me engano, vocês talvez no terceiro período devem ter tido semiotécnica, né? No quarto período era para vocês terem a, 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 a semiotécnica 2, né? Então, são disciplinas legais, né? Que a gente vai, quem vai realmente se interessar pela enfermagem, vai gostando mais ainda, né? Então, nos aspectos éticos, eu até coloquei essa imagenzinha aí, né, de ética, porque a gente tem que ser ético, né, pessoal? Existe a pessoa ética e existe a pessoa antiética. Então, nesse material, quem deu tempo de dar uma olhadinha nesse material, viu que eu preparei um material bem simples, bem compacto, né? Não é um material muito pesado e que a gente entende algumas coisas relacionadas à nossa profissão, né? Algumas normas, algumas rotinas. Então, no terceiro slide aqui, está dizendo justamente o seguinte, olha, enfoque penal dos aspectos éticos, né? Enfoque penal. Então, vamos lá. Um ato ilícito, né? Então, olha só, o Código Civil, né, está falando que são as leis, né, que nós somos amparados pelas leis, mas a gente sabe que, infelizmente, nem o Código Civil, nem o Código Penal do Brasil, eles funcionam como deveriam funcionar, né? Cada dia que passa, as pessoas provam, os bandidos provam para a gente que o crime vale a pena, que compensa, que o sujeito fica impune mesmo, né? Então, é bem complicado isso aí, tá? Mas voltando aqui para esse outro, esse slide aqui, o segundo slide que a gente estava vendo, quando eles falam em ética, pessoal, né, a gente tem um momento que a gente vai falar de ética, tá? Tem outro material de ética, podem ficar tranquilos. Não vou aprofundar muito nessa questão de ética em si hoje, não, tá? Mas a gente tem um outro material só falando sobre ética. Então, quando a gente fala em ética, a gente está falando em princípios, né, em valores, é aquilo que você aprende com seus pais, né? Então, há um tempo, pô, umas décadas atrás aí, inventaram que o professor era educador. Não, não é. O professor não é educador. Quem educa é pai e mãe, né? Ou quem cria aquela criança. Então, quem é o educador são essas pessoas. O professor ele é simplesmente um transmitidor, né? Ele transmite o conhecimento, né? Ele é um canal para o conhecimento, mas ele não é educador. A educação vem de casa. Se a pessoa não tem educação, não é o professor que vai ensinar a educação para ela, a não ser que essa pessoa pague para ter uma aula de etiqueta, nenhuma não, aulas de etiqueta, né,
postura, né? E assim por diante. Mas, do contrário, nós não somos educadores, né? Isso aí vem de pai e mãe, ponto final. E outra coisa, pessoal, relacionada a isso. Se a gente está falando que a ética são os princípios, os valores, né? Essas coisas herdadas e até mesmo conquistadas, o que acontece? A ética, ela está junto com a moral, né? Então, a ética você já sabe o que você tem que fazer. E a moral é o que você faz quando não tem ninguém vendo, né? Por exemplo, eu falo para vocês que vocês não podem, por exemplo, levar uma ampola de dipirona para casa no final do plantão. E aí, quando chego no final do meu plantão, eu enfio lá 10 ampolas de dipirona no meu bolso e levo para minha casa. Eu estou sendo antiético, né? Eu estou sendo imoral, porque eu prego uma coisa para vocês e pratico outra, né? Então não tem ninguém vendo, eu vou enfiar 10 ampolas de dipirona no meu bolso. Então isso é antiético, né? Então, é por isso que a gente, quando vai para dentro de um hospital, pessoal, sempre friso isso com os alunos. Nós não estamos sendo vocês, vamos falar da vida acadêmica de vocês, não vou nem falar de vida profissional, não, vamos falar da vida acadêmica. Vocês, no nono período, vão para campo de estágio. Digamos que vocês comecem ali a fazer ali os trabalhos os trabalhos de vocês, né? Porque o professor está ali perto, o supervisor de estágio, né? Ou o preceptor de estágio está ali por perto e você começa a fazer tudo certinho. Pessoal, não é porque somente por ele que você está sendo observado. Você está sendo observado por ele, pelo paciente, às vezes pelo acompanhante do paciente, pelo pessoal da limpeza, por toda a equipe multiprofissional que está ali naquele momento. Né? Então, você não está sendo avaliado somente pelo seu supervisor de estágio, você está sendo avaliado por muita gente. Né? Então, a gente precisa entender isso, pessoal, que ética ela tem que trabalhar junto com a moral, né? Ela precisa estar atrelada junto à moral, né? Por exemplo, até o bandido ele tem a sua ética, né? Até o cara que é sem vergonha ele tem a ética dele. Vou dar um exemplo para vocês. Todo mundo aqui sabe, nós não estamos numa sala de aula grosseiramente falando, de primário, né? E todo mundo aqui sabe o que acontece, por exemplo, quando um estuprador cai dentro de um presídio, né? Então, a ética dos bandidos é o quê? É pegar esse estuprador lá dentro e matar esse estuprador. Primeiro, eles fazem, né, a desgraceira com ele, depois eles matam ele. Por que eles matam ele? Por que eles não gostam do estuprador? Né? Eles admitem o assassino, admitem o traficante, admitem o ladrão, mas não admitem o estuprador. Por que aqui fora estão a mãe, a irmã, né? As sobrinhas, as primas, as tias dos bandidos que estão lá dentro. E eles não admitem isso, né? Então, até eles têm a sua ética. Político. Por que que político rouba, pessoal? Né? O político rouba porque ele sabe que ele vai ter, na próxima eleição, eleitor corrupto como ele para votar nele, né? Para ele continuar perpetuando no seu cargo, né? Por que que existe o traficante, né? O traficante tem a sua ética, a sua moral, né? A maioria dos traficantes eles não usam drogas, né? Agora aquele pé de cachorro, ele usa droga, ele consome mais do que ele vende. Agora o traficante de verdade mesmo, ele não usa, né? Ele vende a droga dele. Lasque-se quem quiser comprar e usar, né? Então a ética dele é o quê? É ele não se drogar, né? Então essas pessoas, pessoal, eles não são antiéticos, para eles. Para nós, isso é antiético. Né? Para nós, isso é super antiético. Mas para eles, eles se sentem à vontade para praticar esses atos ilícitos. Né? Então, aqui na frente, quando eles falam em enfoque penal, pessoal, dos aspectos éticos, né? A gente vai ter um momento para a gente falar de ética mais para frente, né? E aí a gente vai entender melhor isso, tudo que eu estou falando para vocês. Tá? Aqui está falando sobre o ato ilícito, né? Então, o ato ilícito, pessoal, a gente sabe que o Código Penal brasileiro e o Código Civil brasileiro eles são muito defasados, são muito velhos, né? E as coisas não funcionam como deveriam funcionar. Então, a gente responde criminalmente por alguns atos nossos, né? Nós respondemos civilmente por isso e administrativamente por alguns crimes, até crimes mesmo, né? Eu vou citar um exemplo para vocês. Há uns anos, lá no Rio de Janeiro, eu sou do interior do Rio, falei para vocês isso já, né?
Então, num determinado hospital, não lembro mais qual hospital, um técnico em enfermagem que trabalhava numa UTI começou a chegar de carrão na UTI para trabalhar, né? Na UTI não, no hospital, né? E curtindo muito, e comprando casa bacana, em bairro nobre, né? E o pessoal fala, rapaz, como que esse técnico de enfermagem está fazendo isso tudo? Quando foram investigar, pessoal, esse cara, ele tinha um convênio maligno, né, com as funerárias, e ele fazia eutanásia nos pacientes da UTI, matava os pacientes da UTI, e ele recebia entre 40% e 50% do valor do enterro daquela pessoa, né? Então, lá no Rio, dependendo do cemitério que você for enterrar um parente, 10 mil, 20 mil, 30 mil, 40 mil, 50 mil reais o enterro. Então, ele pegava 40%, 50% disso. Então, não se tem noção, pessoal, porque ele trabalhou 12 anos nessa UTI e não se sabe quando ele começou com isso, né? Porque naquela época não tinha negócio de WhatsApp, não tinha essas coisas, era só ligação mesmo, nem celular existia. Então, Agora não está diferente também, né, professor? não entendi? Estou dizendo, agora não está diferente também, né? Não está diferente. A gente está vendo isso acontecendo na O pandemia. senhor viu Ótimo. aquele caso em Santa Catarina do médico matando os pacientes? Vi, eu acho isso um absurdo, sabe? Então, assim, Ana Clara, muito obrigado pela sua contribuição. Se alguém quiser fazer mais alguma colocação, tá, pessoal? Isso está acontecendo assim, na cara de todo mundo e ninguém faz nada, né? Agora. Mas naquela época era um troço que espantou muita gente, né? Espantou muita gente. Então, é porque hoje, pessoal, aquilo que eu acabei de dizer para vocês, hoje o Supremo Tribunal Federal, né, e os magistrados, a maioria dos magistrados, os juízes do Brasil, eles são corruptos, né? Eles deveriam estar na cadeia. E o que acontece? Esses caras que deveriam zelar pela nossa segurança, pelas leis, né, pela Constituição, eles estão nem aí. Todos os dias eles rasgam a Constituição. Aí vocês acham que o médico, igual a Ana Clara citou, né, em Santa Catarina, mas ele matou, coitadinho, está com depressão. Não, pessoal, é porque ele sabe que o crime compensa. Ele sabe que ele pode matar 1, 2, 10, 20, 50, 100, fazer um genocídio, e não vai acontecer nada. Esse técnico em enfermagem lá, pessoal, para vocês terem ideia, ele trabalhou 12 anos nessa UTI. Então, em 12 anos, eles não sabem quando ele começou com essa matança, né? Ele se estipula que ele tenha matado mais ou menos entre 750 a 15 mil pessoas dentro de uma UTI. E aí, entre 750 e 15 mil pessoas. Não se O tem cara noção. Oi? ele faturou bem. Sim, sim. Tinha dito ele matar 3, 4 pessoas. Né? Tinha dito ele matar 3, 4, 5 pessoas num plantão de 12 horas ou de 24 horas. Né? Então, é um cara que devia ficar pegando plantão em cima de plantão, trocando em cima de troca, para ficar fazendo essas coisas. Né? Então, ele é ali. Quantas pessoas vocês. Gente, 750 e 15 mil pessoas em 12 anos. Meu Deus, é gente demais, pessoal. Porque a demanda dos hospitais das grandes capitais, pessoal, não é igual à nossa demanda do HGP. O HGP faz muita coisa, ele faz muita coisa, mas a demanda desses grandes hospitais, dos grandes centros, é muito grande, ela é gigante. Para vocês terem ideia, no Tocantins nós temos, o estado do Tocantins todo, ele tem 1 milhão e pouco de habitantes somente. Tem cidades do interior do Rio que tem 1,5 milhão de habitantes, mais do que a nosso estado, né? Então, isso aí é muito complicado, sabe? É uma coisa que eu preciso passar isso para vocês, né? A gente precisa entender isso. E aqui, olha só. Pessoal, será Ah, que ele perdeu o CRM dele? não, ele era um técnico em enfermagem, ele foi preso, perdeu o Corém, foi Não, estou falando preso. do médico de Santa Catarina que matou Ah, os tá. pacientes. Não Não tinha sei. Covid. Eu vi aquele estrondo de denúncias, né? Porque a imprensa não toca muito nesse assunto, a gente vê muito nos blogs, né? Nas páginas de YouTube, de Facebook, de Instagram. E o que acontece? Ele estava sob investigação, né? Mas o CRM, o CFM, o CRM nem tinha tomado as medidas cabíveis, né? Falou que não ia fazer investigação. Mas espero que ele seja preso, espero que ele seja, né, punido a rigor da lei. Né? Mas, infelizmente, a gente vê aí casos absurdos, né? Todos os dias. Bora lá, pessoal. Ato ilícito, né?
Olha, quando a gente fala em ilicitude, a gente está falando em crime, tá, pessoal? Um ato ilícito quer dizer crime, nada mais, nada menos do que um crime. Então, você cometeu um ato ilícito, você cometeu um crime. Eu citei o exemplo da dipirona. Por exemplo, no HGP trabalham mais ou menos 750, vamos supor, 1.000 pessoas aí da área da enfermagem, né? Num plantão de 24 horas. Não estou falando num plantão de 12 horas, não, tá, pessoal? Trabalha de 750, 1.000 pessoas num plantão de 12 horas. Profissionais de enfermagem, técnicos, auxiliares e enfermeiros. Ah, Maurício, mas não existe mais auxiliar, existe. Muitos auxiliares de enfermagem, tá, pessoal? Muitos colegas, eu tenho muitos colegas auxiliares de enfermagem que atuam ainda na área, né? Depois que aposentar o último auxiliar de enfermagem, aí realmente a profissão vai ser extinta, né? Mas formação de auxiliar em enfermagem não tem, né? Então, o que acontece? Vocês já pensaram, se todos os dias esses 1.000 profissionais de enfermagem, todos eles, saírem de lá com um pacote de curativo, com a mão cheia de dipirona, né, com alguma pomada, com algum medicamento, algum comprimido, alguma cápsula, gente, vai faltar para os pacientes, né? Vai faltar para os pacientes. Então, é uma coisa errada, isso é um ato ilícito, isso é roubo, né? Furto. Então, aqui, ó, ato ilícito quer dizer crime. O artigo 1º do Código Penal, pessoal, não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia culminação legal. Então, o que isso quer dizer, pessoal? Olha só, não há crime sem lei anterior, né, que o defina. Então, você pode cometer um crime a qualquer momento da sua vida, né? Bastou você cometer, você já passa a ser de uma pessoa primária, né, de uma pessoa primária, sem antecedentes criminais, para uma pessoa que ali cometeu um delito, cometeu um crime, né? E você já responde por isso já. Ah, mas o réu primário, ele tem seus benefícios. Sim, ele tem os benefícios, mas se ele tiver nova infração, novo ilícito, né, nova ilicitude, a pena vai ser aumentada e assim por diante. O artigo 13 do Código Penal, olha só, o resultado de que depende, né, a existência do crime somente é imputada ou imputado, né, a quem lhe deu causa, né? Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Então, aqui na frente a gente vai entender quem é a imperícia, a imprudência e a negligência. A gente vai entender quem é a imperícia, imprudência e negligência. E nesse caso do artigo 13 aqui, pessoal, ele se encaixa na gente, porque um ato, ele pode ser ilícito, né, para o réu primário? Pode ser para o réu secundário, terciário e assim por diante? Pode. Só que ele vai arcar com as consequências. E alguns atos nossos, pessoal, às vezes nem é ilícito. Eles podem levar, sim, há uma sequela irreversível no paciente, ou até mesmo reversível, né? Ou até mesmo o óbito do paciente. É o que a gente vai entender mais para frente, quando a gente for falar da imperícia, imprudência e negligência, né? Aqui está dizendo, ó, o ato ilícito, responsabilidade. Dever jurídico de responder pelos próprios atos, né, ou de outrem, desde que esses atos causem danos a terceiros em decorrência de dolo, né, ou culpa. Então, o dolo eventual é você teve a intenção de fazer aquilo ali, né? Um ato ilícito doloso, você teve a intenção de fazer. Agora, quando é culposo, você não teve culpa, né? Então, assim, você cometeu o ato, mas você não teve culpa. Você vai responder por aquilo ali. Mas foi uma ação sua que gerou aquele dano ou até mesmo a morte, né? O óbito daquela pessoa. Tá? O crime. Aí, pessoal, o crime já é o fato típico, né? De um ato ilícito que está falando, né? Fato típico, antijurídico e culpável. Mas antes de eu falar do crime, vamos voltar lá no ato ilícito. Então, você vai responder juridicamente pelos seus atos ilícitos, a não ser que quem recebeu esse ato ilícito seu deixe passar. Fala, não, não vou mexer com isso, não. Eu estou vendo aqui que talvez nem foi um crime, foi um erro sem querer, não quero que prejudique esse sujeito, não. Né? Então, pode acontecer isso, mas se a pessoa tocar para o pau, né? E hoje, pessoal, tudo é processo. Tudo é processo. Né? Hoje, o troço está esquisito. Você não pode fazer uma piada, você não pode
Nada, o troço tá esquisito, né? Então, assim, na minha época, a gente fazia de tudo, né? A gente tampava na porrada aqui agora com um amigo nosso, daqui a pouco a gente estava ali soltando pipa, pescando, brincando junto, e era amigo do mesmo jeito. Hoje, o sujeito pisar no pé do outro aí numa balada, aí toma um tiro na cara, né? Toma uma garrafada, então as coisas chatas, né? O povo tá mais corajoso hoje do que antigamente. Ou mais covarde, né? Não sei. Então, pessoal, olha só. O ato típico, né? O crime quer dizer um ato típico, antijúrico, né? E culpável, né? Aí está dizendo ainda, crime doloso, artigo 17, pessoal, do Código Penal, né? Doloso quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. Então, isso é um crime doloso. Você sabia o que ia acontecer e foi lá e cometeu o crime a si mesmo, tá? Então, você cometeu um crime, né? Tem uma reportagem de uma técnica em enfermagem. Depois que a gente passar essa parte aqui, eu vou colocar essa reportagem para vocês assistirem. É um vídeo de uns 3, 4 minutinhos só, né? Mas que deixa lições severas para a vida da gente, tá? Principalmente para a nossa vida profissional. Responsabilidade, pessoal. O crime culposo, né? Então, está dizendo, no artigo 17, parágrafo 12, segundo, né, do Código Penal, culposo quando o agente deu a causa ao resultado da por imprudência, negligência ou imperícia, né? Então, você fez o crime, você teve o crime, né? Você teve o crime. Você cometeu o crime, aliás, desculpa. Porém, poderia ter sido uma imprudência, uma negligência ou uma imperícia, né? O que é uma imprudência? Prática de ato perigoso, né? Você está sendo imprudente, por exemplo, você colocando a sua a sua vida em risco, por exemplo, às vezes fazendo uma punção sem luva, né? Ou tirando um acesso venoso sem luva, ou fazendo um curativo sem luva, você está sendo imprudente. A negligência, pessoal, é a falta de preocupação, né? Que aí você não está nem aí, né? Se o paciente está ali sangrando, você não está nem sabendo, não está nem querendo saber, né? Então, tudo isso se enquadra na negligência. E a imprudência, e a imperícia, desculpa, é a falta de aptidão técnica, teórica ou prática, que é o que mais está acontecendo hoje, pessoal. Dos três aqui hoje, o que mais está acontecendo é justamente a imperícia. Eu trabalhei para uma determinada instituição aqui em Palmas que eu pedi demissão, sabe? Daqui a pouco nossa conexão cai e aí eu coloco um novo link lá no grupo, tá, pessoal? Vai cair daqui 10 minutinhos a nossa conexão e eu coloco novo link lá no grupo para vocês, tá? De imediato. Pessoal, eu trabalhei para uma instituição de ensino aqui em Palmas, eu era professor, né, nessa instituição e não preciso falar nomes, né? E uma aluna, ela ficou de exame final, né? Porque lá não chamava exame final, era outro nome, a ITOP que tem esse nome de exame final, né? Era outro nome, grosseiramente falando, ficou de recuperação, né? E aí ela foi na direção reclamar que ela tinha ficado com nota baixa, né? Mas até comentei com vocês ontem, eu tive agora na última turma que eu encerrei quarta-feira, duas alunas que eu propus 5 trabalhos e elas não entregaram nenhum. Então, nem se elas quisessem, elas iam tirar a média, pessoal. Nem se elas tivessem acertado a prova toda, elas não tiravam média. Porque as provas valem 6 cada uma, né? Prova 1, prova 2 valem 6. E a média vai dar 6, né? E se elas tivessem feito pelo menos um trabalho, valendo um ponto, ou 2 trabalhos ali, tudo bem, mas não fizeram nenhum. Então, só os trabalhos não, só as provas não passam ninguém, e só os trabalhos também não passam ninguém. Tem que ser os dois, né? E aí essa garota foi lá, reclamou com o diretor me chamou na sala dele, eu fui lá, né, 1 ou 2 dias depois, o exame ainda ia ser uma semana depois, né? E eu fui lá, pois não, diretor, olha, estou aqui com uma demanda para você. Eu falei, pois não, o que que houve? Ele falou, olha, a aluna fulano de tal, ela veio aqui e reclamou que ficou de exame e tal, e ela está sem tempo de estudar. Eu falei, mas diretor, esse é um curso da área da saúde, é a área da enfermagem, e a pessoa, o mínimo que a gente exige é a nota, mas a nota não é sinônimo de passar ou perder, ela tem ainda o exame final para fazer, vamos esperar até lá.
Não, Maurício, é porque a aluna, ela paga as mensalidades direitinho, não tem mensalidade atrasada, tal, 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 tal. Eu falei, ah, tá. Então, aqui nessa escola, nessa instituição, pagou, passou. Não precisa estudar. Se o aluno tiver com a mensalidade em dia, ele tá de boa. Não, não é isso que eu quis dizer, mas deu a entender isso. Então, diretor, só por gentileza, só pode entrar em contato com recursos humanos, peça, por favor, a minha demissão. Eu não vou pedir demissão, mas o senhor pede, porque amanhã eu não entro em sala de aula, porque eu não compactuo com esse tipo de coisa, tá? Amanhã, essa profissional, ela vai me atender em algum hospital aí, e vai ficar ruim, ela pode me matar, né? Porque ela é imperícia, ela não tem perícia, né? Então, assim, tem habilidade técnica. Então, pessoal, às vezes, na minha época de graduação e de técnico em enfermagem, quando eu estava estudando, eu não ficava só com conhecimento de sala de aula, sabe? A gente procurava fazer grupos de estudos, a gente ia para casa dos colegas, estudávamos mesmo, sabe? E era estudando mesmo, cada um dava aula um para o outro e a gente tirava as dúvidas. Então, a gente não ficava agarrado só no que o professor falava em sala de aula, beleza? Na hora que voltar a nossa conexão, eu coloco o vídeo que eu quero mostrar para vocês, falando justamente sobre isso aqui, pessoal, tá? E aí eu vou deixar um debate para vocês. Eu vou deixar um debate para vocês. Algumas pessoas vão achar, eu tenho certeza que vão achar que é uma imprudência, algumas pessoas vão achar que é uma negligência e algumas pessoas vão achar que é uma imperícia, né? Beleza? Então, a gente já viu aqui que a imprudência é prática, né, de ato perigoso, a negligência é a falta de precaução, né? Falta de preparo ali para fazer aquilo ali, de você ter que ter um checklist, né? Você tem que ter um mapa mental e assim por diante, né? E a imperícia está falando que é a falta de aptidão técnica, né? Teórica e ou prática, né? Então, pessoal, depois que a enfermagem virou comércio, né? Os custos da enfermagem caíram muito de produção, sabe? Caíram muito, muito, muito mesmo. Então, isso não é problema daqui do Tocantins, isso é problema generalizado, isso é um problema grave nacionalmente, né? Mas, daqui a pouquinho eu vou mostrar um vídeo justamente pegando um link, aí a gente vai abrir um debatezinho rapidinho, quem quiser dar a sua contribuição, e vocês falem, né? Deem a opinião de vocês, se vocês acham que é uma imprudência, se é uma negligência ou se é uma imperícia, no vídeo que eu vou mostrar para vocês. Beleza? Aqui está falando, olha, o artigo 121 do Código Penal, pessoal. Homicídio, né? Matar uma pessoa. Então, se você não pode dar a vida a alguém, você também não tem o direito de tirar, né? Salvaguarda, eu penso assim, né? Isso é coisa da minha cabeça, aqueles casos que você está ali, às vezes você está dentro da sua casa, chega um bandido, você tem uma arma, vai lá dar um tiro nele, aí legítima defesa é diferente, pessoal. Então você matou para não morrer. Agora, matar por matar, né? Ah, eu vou matar porque eu quero matar, né? Então aí o troço já é bem complicado, né? Então, o artigo 121 fala sobre isso, né? E a pena, pessoal, ela vai de 6 meses a 20 anos, dependendo do tipo de crime, dependendo do tipo de homicídio que foi cometido, né? Se for uma legítima defesa, dependendo do juiz que for julgar, né? Consequentemente, a pessoa nem fica presa, né? Mas quando é um crime bárbaro, um crime hediondo, né? Um assassinato cruel, aí as coisas já mudam de figura, pessoal. Então, quanto mais crueldade no crime, né? Maior a pena. O inciso primeiro está falando o seguinte: se o agente. Oi? Mas tem aquela situação também, né? Se o cara tiver um bom comportamento, já diminui a pena. Isso. É um trem muito complicado, né? Tem as regalias, né, que não deveria ter, né? Então, a gente sempre vai abrir algumas discussões. Obrigado, Ana Clara, pela sua contribuição. A gente sempre abre algumas discussões, pessoal. Eu tenho um ponto de vista, vocês têm outro ponto de vista. Se todo mundo pensasse igual, o mundo seria uma porcaria, né? Então, assim, cada um O pensa de senhor um jeito. viu? Oi? Eu não sei se o senhor viu ou ficou sabendo que eles queriam fazer o teste da vacina, né? Aí queria testar nos animais. E aí a Xuxa falou que deveria ser testada nos presos, né?
Aí Vi. levantou aquela polêmica toda que é isso, são ser humano igual nós, mas aí ninguém quer botar um dentro de casa, né? Exatamente, né? Então, assim, pessoal, eu sei que todos vocês que estão aqui na sala de aula, nós estamos em 23 pessoas. Eu sei que todos vocês conhecem algum presidiário, né? Alguém que já cometeu um crime, às vezes é presidiário ou ex-presidiário, e todos vocês, e todos nós, né? Alguns de nós, desculpa, alguns de nós temos alguma pessoa que já sofreu algum tipo de crime, né? Não estou falando que praticou, não, tá, pessoa? Que sofreu algum tipo de crime, seja um furto, um roubo, um assassinato, né? Um estupro e assim por diante. Então, gente, você sabe qual é o trem mais caro do mundo, pessoal? Vocês podem me dizer qual é a coisa mais cara do mundo? Vocês sabem dizer qual é Sei o não. trem, o trem mais caro do mundo? A liberdade, será? A liberdade, pessoal. Ah, mas a minha vida é muito cara. Sim, a sua vida é caríssima. Mas se você perder a sua liberdade, talvez você perca a sua vida. Porque você não vai dar conta de ficar, talvez, dentro de um presídio, né? Então, o trem mais caro do mundo é a nossa liberdade. Não é dinheiro, não é carro, não é joia, é a nossa liberdade, né? Então, assim, e outra, pessoal, eu penso o seguinte, a gente está falando de crime, de homicídio, né? Ah, Maurício, mas a gente não estuda para matar ninguém, pessoal. A Ana Clara citou o exemplo do médico, eu citei o exemplo de um técnico em enfermagem. Eu vou mostrar um vídeo para vocês daqui a pouquinho, de 3, 4, 5 minutinhos, se eu acho menos do que isso, e vocês vão entender que dentro da nossa profissão pode acontecer o homicídio. Aí basta a entendimento do juiz se esse crime é doloso ou se ele é culposo, né? Se for doloso, você teve a intenção de matar. Se não, se ele for culposo, foi sem intenção de matar, né? Então, olha o que está dizendo ali, ó. Se o agente que comete o crime, impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob domínio de violenta emoção, logo em seguida, a injusta provocação da vítima, né, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Então, pessoal, quando a pessoa comete um homicídio, é aquilo que eu acabei de dizer. Você está dentro da sua casa, e chega um ladrão, né? E para te assaltar e começa ali a bater em você e querer dar tiro, facada, e você tem uma arma, uma faca, um pau, alguma coisa e mata esse bandido, aí o juiz, vai depender do entendimento do juiz, se você foi legítimo, se teve legítima defesa ou não, né?